O curso que vocês terão acesso, ele é muito profundo e, ao mesmo tempo, tem ferramentas práticas para que você possa atuar no processo de formação da personalidade dos seus filhos. Não apenas contém a minha teoria, a teoria da inteligência multifocal, que estuda o processo de construção de pensamentos, formação do eu como autor da própria história, os papéis conscientes e inconscientes da memória e o processo de formação de pensadores, mas também tem ferramentas, tem informações de brilhantes pensadores que fizeram a diferença no teatro da psicologia, da sociologia, das ciências da educação, como Freud, Piaget, Vygotsky e também da filosofia, como Kant, Hegel, Sartre, enfim, os existencialistas e outros brilhantes pensadores. O que me entristece, queridos pais, é que no mundo todo, grande parte dos pais estão perdendo seus filhos, porque eles intervêm na educação deles como um técnico atua para consertar um aparelho, apontando falhas, criticando comportamentos, mas não estimulando o eu a ser autor da própria história, não estimulando as ferramentas de gestão da emoção. Por favor, o seu filho é extremamente complexo. Eu reitero, é mais fácil dirigir uma empresa com milhares de colaboradores do que educar um filho para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Por isso, seja um eterno aprendiz, não apenas aqui neste curso de gestão da emoção dos pais brilhantes, mas ao longo de toda a sua vida. Vamos continuar penetrando em camadas mais profundas da mente humana. Além do eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autodeterminação, ou seja, o gestor da mente humana, há 4 fenômenos inconscientes que brilhantes teóricos como Freud, Piaget, Vygotsky, Hegel, Kant, Sartre não tiveram oportunidade de estudar, porque desenvolveram teorias excelentes, mas não tiveram a oportunidade de estudar sistematicamente o processo de construção de pensamentos. À medida que eu falo, sem que você perceba, esses 4 fenômenos inconscientes estão atuando. Para que você entenda cada verbo, cada substantivo, cada frase que eu digo, o gatilho da memória, o primeiro fenômeno, ou o primeiro copiloto do eu inconsciente está operando em milésimos de segundo. Ele está abrindo milhares de janelas. E além disso, entra o terceiro fenômeno, a âncora da memória. Então vamos lá. Detona o gatilho, primeiro copiloto, abre as janelas da memória para que vocês entendam os estímulos que estão diante de vocês, palavras, gestos, atitudes. Então, as janelas representam o segundo copiloto inconsciente. Terceiro copiloto, a âncora da memória. Se a janela aberta for uma janela light, por exemplo, que estimula a autoestima, a capacidade de ousadia, de se reinventar, então a âncora, ela não se fecha. O eu tem acesso a milhares de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas se de repente um pai dá uma bronca no filho, ele critica este filho na frente de outras crianças ou dos outros irmãos, detona o gatilho, abre a janela killer ou uma janela killer. Então, 2 copilotos entrar em ação e provocar o terceiro copiloto, a âncora da memória, a fechar o circuito. Consequentemente, aquela criança, pré-adolescente ou adolescente, asfixiará a capacidade de resposta do seu eu. Por isso, todas as atitudes indelicadas dos pais, dos professores, dos casais, aciona o fechamento do circuito da memória e há uma dificuldade atroz de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Muitos pais querem mudar o cérebro dos seus filhos. Muitos pais não entendem que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros.
porque detona o gatilho, abre janela killer e fecha o circuito da memória. Nós não mudamos o outro, não mudamos nossos filhos. Eles mesmos têm de se reinventar, eles mesmos têm de se reciclar. Para isso, num foco de tensão, você tem de ter autocontrole, você tem de ser gestor da sua emoção, pai ou mãe, para que você estimule-os a serem gestores da sua própria emoção. Então, se o teu filho te ofendeu, tua paz vale ouro. O resto é insignificante. Se ele te contrariou, você tem de ser autor da sua própria história. Respire e entenda que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Se o teu filho te agrediu, ele está se autopunindo também. Por mais que aparentemente você considere que ele está sendo agressivo, não generoso, irresponsável e não te valorizando na estatura que merece, detonou o gatilho, abriu a janela aqui, ele fechou o circuito da memória dele. Ele não está raciocinando. E cumpre a você entender os copilotos da sua mente e da mente dele para que você possa intervir com muita inteligência. Então, se você mostrar para o seu filho, quando ele te ofende, que você o valoriza, que ele é muito importante para você, apesar daquela ofensa, você não sabe o que vai acontecer nos bastidores da mente dele, nos solos do inconsciente. Imediatamente detona o gatilho, abre uma janela light, a âncora se abre e ele vai ter empatia, vai se colocar no seu lugar, ainda que aparentemente não, ele vai pensar antes de reagir, ainda que parece que ele continua irritadiço, tenso e ansioso. Você plantou uma janela light, você estimulou ele a reciclar a própria história. Você não muda a mente dele, você não opera o cérebro dele, mas você pode acionar todos os mecanismos mentais para que ele possa desenvolver janelas lights, daqui a pouco mais janelas, formando plataformas e bairros, e ele vai expressar ao longo de semanas e meses características nobres da personalidade. Seu filho vai ser mais seguro, mais altruísta e solidário, desde que você não queira resultados miraculosos ou imediatos, que não é o objetivo deste curso, Ferramentas de Gestão da Emoção dos Pais Brilhantes. Os resultados são passo a passo. Você planta sementes, parece que elas morreram. Daqui a pouco, a vida que está naquela semente eclode, formando uma árvore, e o ciclo continua e as flores vão desabrochar. Pense nisso, queridos pais. Vamos continuar a entender os bastidores da mente humana. Até agora, nós vimos que há 3 copilotos inconscientes que atuam em frações de segundo diante de qualquer estímulo. Portanto, se você tem uma crise de ansiedade diante de um filho, ou você tem uma atitude generosa, muda completamente a paisagem no inconsciente dele e a paisagem emocional e intelectual. Detona gatilho, primeiro copiloto. Segundo copiloto, janela. Lembre-se, temos 3 tipos de janelas: neutras, killer ou traumática, light ou saudável. O objetivo sempre é acertar janelas saudáveis. Por isso devemos ter atitudes inteligentes de alguém que aprende a gerir a emoção quando o mundo desaba sobre nós, nos focos de tensão, porque qualquer pessoa sabe reagir bem quando os ventos são favoráveis. Terceiro copiloto, a âncora da memória. Se abriu janela killer ou light, a âncora vai atuar abrindo ou fechando o circuito da memória e, consequentemente, determinando a qualidade da reação, do comportamento ou da resposta do nosso filho ou da nossa filha. Também do nosso parceiro ou da nossa parceira, porque esses fenômenos são universais. Você deve sempre ser gentil com seu parceiro ou com a sua parceira, sempre deve estimular os copilotos a encontrar as janelas mais importantes para desenvolver as mais belas primaveras nos focos de tensão. E o quarto copiloto chama-se alto fluxo. O alto fluxo começa a ler e reler a janela que está aberta.
Se você fechou o circuito da sua memória ou fechou com a sua atitude inadequada o circuito da memória do seu filho, o alto fluxo, que é o quarto copiloto ou o quarto fenômeno inconsciente, começa a ler e reler. Aí nós começamos a desenvolver raiva, sentimento de frustração, de desprazer em relação ao filho, à filha, ao pai, à mãe, ao amigo, ao parceiro ou à parceira. O alto fluxo, ele entra naquela janela e começa a ler a uma velocidade muito grande. Lembre-se, quando alguém nos ofende, você não quer pensar no seu ofensor, o teu eu, não quer pensar no seu desafeto, mas não adianta. O teu eu é frágil naquele momento, se ele principalmente não souber as técnicas de gestão da emoção. Então o alto fluxo, ele é soberano, é um copiloto que leva a aeronave mental a desenvolver ideias ou trajetórias ou pensamentos que você não quer ter. Então você desenvolve, então você constrói raiva, ódio, angústia, ansiedade, pensamentos vingativos em relação a este ofensor. Quem está te dominando? Você tem de questionar o teu eu ou o alto fluxo? As janelas killer ou as janelas light? Quem está no controle da sua psique? Se o alto fluxo ele estiver lendo e relendo janelas traumáticas, a mente humana vai ser um canteiro de estresse, de pensamentos perturbadores, autopunição, autocobrança, sofrimento por antecipação, ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Notem como está a sua mente e a mente das pessoas de bilhões, não são milhões, são bilhões de seres humanos que nunca desenvolveram ferramentas de gestão da emoção para ter uma psique livre, uma emoção saudável, uma primavera no território psíquico. Por favor, não se esqueça. O alto fluxo, ele lê janelas que estão abertas. E quando as janelas são traumáticas, o teu eu tem de intervir. Se ele não intervir, ele é irresponsável como consumidor psíquico. Ele vai ser um espectador que está plantado na plateia usando a figura do teatro. Lá no palco, gatilho da memória, primeiro copiloto ou fenômeno da autochecagem da memória, janela, segundo copiloto, janela killer e âncora, bem como alto fluxo, lendo e relendo aquela janela. Ou seja, os 4 atores coadjuvantes estão dominando o roteiro da sua mente e o roteiro da mente de bilhões de seres humanos. O eu, ele se torna, como eu disse, um espectador passivo e irresponsável que assiste e não usa ferramentas para ser protagonista da sua própria história. Ele não dá o grito de verdade. Espere um pouco, eu vou ser o diretor do meu script. Espere, eu não vou ser escravo dessas ideias que me asfixiam. Eu não sou obrigado a sofrer por antecipação, nem ruminar perdas, mágoas e frustrações. E ensine isso aos seus filhos. Você tem de levá-los a entender que a mente humana pode ser dirigida por copilotos com palavras simples. Usa as metáforas que estou dizendo. O eu deles não pode estar na plateia assistindo pensamentos e emoções perturbadores. Eles têm de gritar no silêncio da sua psique: eu sou livre, eu não sou escravo do futuro, nem sou escravo do meu passado. Eu quero curtir a minha vida, eu quero relaxar, eu quero desenvolver uma mente saturada de flores, ainda que de vez em quando eu passe por invernos. Pais, você não imagina essa metodologia, que é a metodologia que nós ensinamos às crianças no programa Escola da Inteligência, como ela é arrebatadora. As crianças têm uma capacidade de absorção, os adolescentes têm uma capacidade de observação muito maior do que nós adultos. Quando você dá essas ferramentas, eles reagem de maneira brilhante. Por isso que há crianças com 7 ou 8 anos de idade que dizem para o seu pai: papai, você não está pensando antes de reagir. Ou de 9 anos, fala para sua mãe: mamãe, você perdeu o autocontrole. Quando eles fazem
um programa como este. Pais, ensine os seus filhos que quem tem que dirigir o script, quem tem que dirigir o roteiro é o seu eu, todos os dias. Agora entenda que o alto fluxo, quando a janela killer não está aberta, ele é muito importante, ele gera uma fonte de entretenimento. Você pensa no passado de uma maneira saudável, você resgata sonhos em relação ao futuro de uma maneira também rica e produtiva, você pensa nos seus amigos, você pensa nos seus projetos, você pensa nas pessoas que você ama. A mente humana é uma usina de ideias. Se as ideias, os pensamentos, as fantasias e as emoções são saudáveis, o alto fluxo, como copiloto, está trabalhando ao nosso favor. Gatilho, janela e âncora estão trabalhando também produtivamente e ricamente para que possamos ter uma mente tranquila, serena, rica, mais estável, proativa, inventiva, produtiva. O problema todo é quando detona gatilho, abre janela killer, a âncora se fecha e o alto fluxo ele se torna um removedor, ele se torna um resgatador contínuo do lixo mental, daquilo que nós temos de pior. Bem-vindos às ferramentas de gestão da emoção. Ensine os seus filhos a serem protagonistas da sua própria história. Eles podem sair da plateia, entrar no palco e pouco a pouco, ao longo da vida, dirigirem o seu próprio script. Resumo da aula. Queridos pais, é importante que vocês revidem por mais que vocês saibam. Lembre-se, somos eternos aprendizes. Temos 4 copilotos inconscientes que leem a memória sem a autorização do eu e produzem uma usina de pensamentos e emoções. Primeiro copiloto, gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Segundo copiloto, janelas da memória. Tem 3 tipos, janela neutra, killer ou light. Terceiro copiloto, âncora da memória. Se a âncora encontra uma janela killer, ela fecha o circuito. Se encontra uma janela light, ela abre o circuito, propiciando respostas inteligentes nas situações estressantes. E quarto copiloto inconsciente é o alto fluxo. Ele mantém um fluxo de ideias e emoções e pensamentos continuamente. Se ele se nutre de uma janela traumática, essa usina de construtos intelectuais e emocionais estressará e esgotará o nosso cérebro. Se ele encontra janelas light, promoverá uma grande fonte de entretenimento, pensamentos, sonhos e emoções que nos estimulam a se encantar com a vida. Beijo no coração.